Olá, querido, seja bem-vindo à nossa 7ª aula, onde o nosso maior desafio é dar mais um passo nessa escada de salvação, que chamamos de escada de sucesso, porque entendemos que o Senhor Jesus, Ele quando nos convida a uma nova vida, não é de uma forma desorientada, nem apenas voltada pelos tentativas e acertos, mas também entendemos que já existem homens, foi levantado na história da igreja, homens que foram sábios o suficiente para deixar que os ensinos fossem completamente entendidos. E para que isso ocorra, é o meu papel de intermediar, de facilitar esse ensinamento. Logo, eu quero dar continuidade àquela nossa escada de sucesso. Na última aula, nós paramos quando entendemos que a voz do Espírito Santo, ela de fato ecoou na nossa vida, de uma certa forma, que ele produziu um abrir de olhos, abriu nossos corações. E aí entendemos que o homem é mortal, a chamada é eficaz, a ação do Espírito proporciona a regeneração. E hoje nós vamos então compreender que essa continuada tomada de decisões, de força, oriunda do querer de Deus, através da pessoa do seu Espírito, começamos a compreender a realidade do coração do homem. E quando então você enxerga que Deus tem um caminho muito melhor, o qual você já até aqui produziu para você mesmo, automaticamente esse coração tomado por essa força, por essa iluminação, ele vai tomar a decisão de forma a ser conduzido a partir de agora, não mais pelas suas vontades individuais, porque ele compreende que o estado da condição humana é crítica. Eu e você até agora compreendemos que o nosso estado é crítico. Todas as nossas decisões, podemos falar de certa forma, elas estão moralmente mortas. Todas as nossas decisões, ela só nos proporcionou algo que foi passageiro. E aí, é por isso que o meu dever é alertar você de algumas correntes perigosas. Por exemplo, o pelagianismo vai dizer que o homem está bem. Interessante você depois colocar na internet, escrever o que é pelagianismo, você vai compreender o que eu estou falando. E aí, então, quando você entende que o pelagianismo diz que o homem está bem, por que vivemos tantos dias ruins por consequências de atitudes nossas? O semi-pelagianismo vai falar que o homem está doente. É aquele meio termo. Já Agostinho teve a coragem de dizer que o homem não está bem, não está meio doente, o homem está morto. Se o homem está moralmente bem ou parcial debilitado, queremos dizer que provavelmente ele pode cooperar com a graça de Deus, ele pode dar uma ajudinha, ele pode resistir à ação de Deus, ele pode cooperar com a graça de Deus para salvar a si mesmo, como por exemplo a teologia apostólica romana diz. O homem pode ajudar a Deus, mas se o homem está morto em seus delitos e pecados, como está escrito na sua Bíblia, em Efésios capítulo 2, corrompido e debilitado, não em parte, mas completamente, na sua totalidade, então a ele falta habilidade para salvar a si mesmo, lhe falta esforço para mudar o curso da sua vida. O homem não tem força suficiente para mudar o próprio curso da sua vida. A salvação não deve ser entendida como sinergista, mas como monergista. O sinergismo ele traz uma ideia de que todas as atividades são boas, uma ideia de que ações boas geram consequências boas, mas pode gerar isso na sua empresa, na sua gestão, mas não na sua vida. Existe uma
uma história muito legal para ser contada nesse momento. Imagine se a vida fosse sinergista desse jeito, né? O homem pode se salvar, ou pode dar uma ajudinha para ajudar a Deus. Pensa comigo, imagine se você me convida a ir à sua casa a almoçar. Chegando, você vê que o porte do pastor come bastante proteína, você vê que você vai fazer uma omelete de 12 ovos. E aí no 10º ovo, você quebrando o ovo e colocando na tigela, né, por ser uma pessoa cautelosa, cuidadosa, mas naquele momento ali, você não percebeu que aquele ovo, o 10º ovo que você quebrou, quando caiu dentro da tigela, você viu que ele estava ruim. Quando na sua experiência, o que você me diz? Você vai fazer a omelete com aquele ovo ruim? Ou você vai pegar aquela tigela toda e vai jogar fora? Assim, querido, é a consequência desse sinergismo humano. Por mais que nós possamos ter uma boa intenção, a gente pode fazer 1000 coisas boas, mas fazendo uma coisa ruim, estraga tudo. Deus somente toma iniciativa. Ele precisa conceder vida espiritual, substituindo esse coração de pedra e nos dando um coração de carne, colocando de forma simples: todos os homens são concebidos em pecado, nascidos como filhos da ira, indispostos para fazer qualquer bem que lhes mereça ou lhe faça ser merecedor da salvação. Somos tendenciosos a fazer o que é mal, mortos em nossos pecados, escravos do pecado. E sem a graça do Espírito, sem a ação da iluminação do Espírito, jamais seremos capazes de retornar, de mudar o curso da nossa vida em direção a Deus. E aí, quando Cícero vai dizer, refletindo sobre a condição humana, o homem é um desastre. No histórico entendimento protestante, a salvação sempre foi uma obra maravilhosa e soberana, exclusivamente de Deus, e uma graça imerecida. Logo, nós vemos no monergismo a eleição que Deus faz para com alguns, a escolha da total soberania de Deus. Na nossa condição humana caída, nós não temos vontade, não somos capazes de endireitar o nosso caminho, de aceitar o Evangelho. Nós não temos, porque muitas vezes o Evangelho é loucura para os que se perdem. Logo, entendemos que a conversão é resultado de todo o trabalho, de forma eficaz, da ação de um Deus de graça e bondade, na força e na presença do seu Espírito, levando a crer. Logo, nós monergistas, que cremos na ação do Espírito, distinguimos claramente de que o Evangelho nos chama a pessoa de Jesus, e automaticamente, ao ser chamado pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, nós cremos pela fé. Logo, querido, a conversão é um resultado da iluminação do Espírito Santo. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 14, ele vai dizer: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aí, a conversão é um discernimento, conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá entendimento espiritual. E aí eu quero que você entenda, Dr. J.I. Parker vai dizer que a obra do Espírito de conceder esse conhecimento, nós chamamos de iluminação. Não é uma nova revelação
que esteja sendo dada, mas uma obra dentro de nós que nos capacita a compreender e a amar a revelação que está ali diante de nós. A iluminação, que é um ministério, sabe, permanente do Espírito Santo aos crentes, inicia, sabe, antes da nossa conversão, lá quando ouvimos a palavra, e nos conduz inteiramente a essa ordem de salvação, nos acompanha todos os dias, mas o momento mais claro que os nossos olhos são tomados de claridade, quando de fato desejamos para nós um novo curso, quando o coração do homem, sabe, totalmente tomado pelo amor para Cristo Jesus. É uma crescente sensação de estar sendo avaliado e exposto todos os dias. Isto é, não há uma aparente sombra onde eu possa me esconder, mas há uma claridade tamanha que me envergonho todos os dias de todas as minhas decisões equivocadas. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, de não crer nele, do fato de ele estar à direita de Deus e da realidade do julgamento, tanto aqui como na vida futura. E este convencimento triplo é o meio de Deus fazer que o pecado seja repulsivo, o pecado não seja mais tolerado e Cristo adorado a cada olho, cada coração, cada olhos convertidos. Então, de uma forma bem plena, esse ministério do Espírito Santo, ele é de fato trazido aos nossos corações quando somos motivados a mudar o rumo da nossa vida. E esse rumo não é apenas o nosso futuro, mas é o nosso presente, quando assumimos o estudo sério da palavra, quando assumimos uma vida de oração, quando assumimos uma correspondência àquilo que a Bíblia fala e àquilo que os nossos atos são tomados. Lutero vai dizer que 3 coisas importantes são na vida de um crente: oração, meditação e provação. Oração, meditação e provação são coisas que fazem parte da vida de uma pessoa convertida. O dom divino da fé é um fruto da iluminação. Você não vive mais por aquilo que está nas suas forças. A tomada de decisão de assumir agora que você não vive mais antes aquilo que antes era desejo da carne, agora você converte, agora você gira um grau de 180, porque antes você sabia que aquele caminho era a morte, agora você anda em direção ao caminho da vida. Então, automaticamente, você não vai viver mais por aquilo que você vê, você vive pela fé. Calvino definiu a fé como um firme e seguro conhecimento do favor divino para conosco, fundado sobre a verdade de uma promessa graciosa em Cristo, revelada às nossas mentes e selada em nossos corações pelo Espírito Santo, um firme e segura verdade de uma promessa. Então, meu irmão, vivermos como convertidos, e aí a conversão é resultado da obra regeneradora de Deus, é o crer. O pecado se torna letal para este homem agora. Mas não apenas antes,
era algo invisível, agora ele se torna visível para você. E todas as vezes que você ter uma tentativa, né, e frustrar-se, você volta para Cristo, você fica firme em Cristo. Então, a conversão, por exemplo, de Lídia, fornece um exemplo que funciona. O Senhor lhe abriu o coração, o resultado sendo que ela creu no Evangelho. Então, a partir daquele momento, ela crê naquele Evangelho e crê que é poder de Deus. O Evangelho se torna o poder de Deus na vida de qualquer pessoa. E agora, você que é convertido, que foi de fato regenerado pelo Espírito Santo, o teu próximo passo é crer no Evangelho de todo o seu coração, porque você crê que a conversão, ela é de fato tomada, não numa forma tão cronológica assim, mas de uma forma lógica, que é melhor ainda. Você entende que pecado agora é se desviar do que o Evangelho diz, do que o Evangelho afirma. E aí, meu irmão, a regeneração foi um ato exclusivo de Deus, mas agora a conversão consiste tanto no ato de Deus sobre o homem, e tanto a influência desse ato no coração do homem. E aí, eles são mudados. A sua concepção de vida é mudada. A influência de Deus agora, o agir de Deus, começa a impulsionar você a agir de forma diferente. E aí, o crente pode ter certeza da sua salvação? Pode. A influência de Deus na vida do homem, nesse momento, o homem convertido, ele tem a plena certeza da sua salvação. A palavra de Deus nos garante que todo aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador tem a vida eterna. Logo, o crente pode e deve ter a certeza de que está salvo, de que viverá com Deus na eternidade. O verdadeiro crente pode cair do estado e perder essa salvação? Não! O verdadeiro crente não perde a salvação, porque ela depende da fidelidade de Deus, que foi Ele que o escolheu. O poder de Deus é a garantia de que Ele cumprirá os seus propósitos, queridos. Qual é o lugar, então? Qual é o lugar, a partir de agora, de um crente convertido? É realizando as boas obras. Todo crente precisa e deve praticar as boas obras como testemunha de sua fé e para a glória de Deus. Todo crente deve praticar as boas obras que Deus de antemão preparou que andássemos nela. Mas precisamos estar conscientes que fomos salvos pela graça e não pelos nossos esforços, mediante a fé e não pelas nossas obras, porque para que ninguém se glorie, Efésios 2 vai falar sobre isso. As boas obras são as consequências e não a causa da nossa salvação, e essa consequência gerada pela gratidão de você ter sido escolhido e eleito por Deus a mudar o seu destino, a mudar o seu caminho. Logo, meus irmãos, o que nos falta? Vamos entender esse assunto através de perguntas, né? De que forma o Espírito Santo pode nos ajudar? O Espírito Santo, ele vai nos convencer dos nossos pecados, ele vai nos confortar, ele vai nos guiar, ele vai nos dar dons espirituais e o desejo de obedecer a Deus. E ele vai nos habilitar em orar e compreender a palavra de Deus. Então, a partir desse momento, vai ser os nossos atos. O que é oração, então, pastor? Oração é derramar nossos corações a Deus, em louvor, em petição, em em confissão de pecado e ações de graça.
que atitude devemos orar, pastor? Com amor, perseverança e gratidão, em humildade e submissão à vontade de Deus, sabendo que por causa de Cristo, Ele sempre ouve nossas orações. O que devemos orar, pastor? Toda a palavra de Deus direciona-nos e inspira que devemos orar, incluindo a oração de Jesus, que Ele mesmo nos ensinou, o Pai Nosso. Teremos uma aula em breve só sobre isso. Qual é a oração do Senhor? Vamos lembrar? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixem cair em tentação, mas livra do mal, pois é o teu reino, poder para a glória, para todos sempre. Como se deve ler e ouvir a palavra de Deus? Com diligência, preparo, oração, e assim recebemos com fé, guardando em nossos corações e praticando com a vida. O que são, de fato, nesse momento, as nossas atitudes, pastor? Sabe, é tudo aquilo que Deus nos ordena fazer. Tudo aquilo que somos direcionados pela palavra. Então, por exemplo, em breve, você vai chegar dentro da igreja e vai ver que todo primeiro domingo aqui na nossa igreja tem uma ceia. O sacramento é uma ordem que o Senhor nos mandou fazer. Sabe, é participar, estarmos em comunhão com nossos irmãos, porque são sinais visíveis, sabe? Logo, meu irmão, eu entendo que a vida de uma pessoa convertida agora, ela vai viver em comunidade de fé. É necessário que você faça parte da nossa igreja tão logo. É necessário que você faça parte, pois é a ordenança do Senhor. O batismo e a ceia são sinais visíveis de que você, de fato, está no novo e vivo caminho. E aí, eu quero hoje só simplificar o que é o batismo. O batismo é lavar com a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um sinal, é o selo da nossa adoção em Cristo. Dá na nossa purificação dos nossos pecados, do nosso compromisso de que pertencemos ao Senhor e à sua igreja, de que fomos convertidos e de que somos convertidos. Então, o meu conselho para você que até agora tem nos acompanhado, precisa ser batizado de forma visível e revelar de forma visível aquilo que invisivelmente já aconteceu no seu coração e na sua vida. Espero por ter sido agregador e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que possa em breve, tão em breve, conhecermos pessoalmente e você vai ver que não existe nada melhor do que fazer parte da família da fé. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a esse convertido, a esse que foi lavado e redimido pelo Teu Espírito, possa nesse momento, não apenas sentir amado pelo Senhor, mas incluído a Tua família da fé. Que nós da Igreja Presbiteriana em Parque do Carmo possamos ser enriquecidos com a presença desse irmão
logo, logo possamos de fato festejar a grande colheita. Em nome de Jesus. Amém. Não nos deixe de acompanhar. Em breve você possa se fazer presente aqui juntamente conosco. Em breve possa você então fazer parte dessa família e ao ser inserido nessa família, cooperar muito mais. Deus nos abençoe. Até a próxima aula. Um forte abraço.